Om Shruti Smriti Purananam Alayam Karunalayam Namami Bhagavat Padam Shankaram Loka Shankaram Shankaram Shankaracharyam Keshavam Badarayanam Sutra Bhashya Kritau Vande Bhagavantau Punah Punaha Sadashivasamarambham Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Sahana Vavatu Sahanau Bhunaktu Saha Viryankaravavahai Tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahai. Shanti Shanti Shanti. Swasti prajabhyah paripalayantam Nyayena margena mahim mahishaah Go brahmanebhyah shubhamastu nityam Loka samasta sukhino bhavantu Kale varshatu parjanyaha Prithivi sasya shalini Desho yangsho bharahitaha Brahmana santu nirbhayaha Sarvesham swastir bhavatu Sarvesham shantir bhavatu Sarvesham purnam bhavatu Sarvesham mangalam bhavatu Sarve bhavantu sukhinaha Sarve santu niramayah Sarve bhadrani pashyantu Ma kaschit dukkha bhag bhavet Asato ma satgamaya Tamaso ma jyotirgamaya Mrityorma amritangamaya Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate Shanti Shanti Shanti. Eita. Então hoje a gente começa o estudo da Kaivalya Upanishad. Na nossa turma de quinta-feira já há alguns anos que a gente tem estudado as várias Upanishads, né? A gente lá em 2020, se não me engano, foi 2020, né? 2020 a gente começou com Isha Upanishad e aí, bom, vamos ver todas as Upanishads, por que não? E aí a gente acabou, e todas as Upanishads é impossível, é evidente, né? São descritas mais de 1100 Upanishads, não existe a possibilidade de estudar todas as Upanishads, até porque a grande maioria das Upanishads, infelizmente, se perdeu. Se a gente contar 200 Upanishads já é muito hoje em dia, né? A grande maioria se perdeu, porque no passado as pessoas gravavam, guardavam os Vedas oralmente, né? Então, repetiam e passavam adiante, não tinha nada escrito. E aí, bom, muitas dessas Upanishads foram sendo perdidas porque os responsáveis por guardar acabaram negligenciando o canto, né? E a manutenção. E aí, muitas delas se perderam. Tudo bem, né? É uma perda, evidentemente, mas ainda assim, como a gente vai ver ao longo da aula de hoje também, o tema de uma Upanishad é o mesmo tema de todas as Upanishads, não tem diferença. Então, se a gente tivesse só uma Upanishad, já estava bom. A gente não tem só uma, que felicidade, né? Temos mais, ainda bem. Né? Ainda assim é uma perda porque, puxa, quantas Upanishads não poderiam ser interessantes, né?
ainda que dissessem a mesma coisa, mas cada uma diz de uma maneira diferente, né? Então é uma riqueza perdida, mas ainda assim a gente ainda tem todo esse conhecimento guardado, ainda bem. Aí, apesar de ter muitas Upanishads, na nossa tradição a gente costuma estudar 10 principais, né? Que é o que a gente tem feito nos últimos anos na turma de quinta-feira. E aí, esse verso então menciona quais são as 10 Upanishads que são principais, né? Tem esse verso então. Isha kena katha prashna mundamandu kyatitirihi aitareyan cha chandogyam brihadaranyakam tatha. Então são mencionadas as 10 principais Upanishads. E aí quais são? Isha, Kena, Katha, Prashna, Mundaka. Aí tá Munda, mas ela se refere a Mundaka, tanto faz, Munda ou Mundaka, são dois nomes semelhantes, são sinônimos. Mandukya, Titirihi, que é conhecida como Taitiriya. Aitareya, Chandogya Upanishad e Brihadaranyaka Upanishad. Desde 2020 a gente tem visto, então, essas várias Upanishads, começando com a Isha Upanishad, nos empolgamos e fomos vendo uma depois da outra, né? Quer dizer, 2026 agora, a gente está 6 anos já de Upanishads, né? É bastante tempo. E não terminamos, veja só, não terminamos todas as Upanishads. Tudo bem que, de qualquer maneira, é aquilo que a gente sempre diz. Os cursos, eles não são, as Upanishads, elas não são sequenciais, né? Não é um capítulo depois do outro, você tem que estudar uma Upanishad primeiro para depois... Não! Cada Upanishad é única e completa. A gente é que resolveu estudar uma depois da outra. Né? Mas uma Upanishad basta. Né? Então, a gente veio estudando as várias Upanishads, e aí, no mês passado, a gente terminou Chandogya Upanishad, e, portanto, a gente estudou 9 Upanishads, das 10. Né? Faltou Brihadaranyaka Upanishad. Né? É a última que está aí. Brihadaranyaka Upanishad seria a próxima, né? Era a que a gente ia estudar agora na sequência. Mas Brihadaranyaka e Chandogya Upanishad, elas são as maiores Upanishads disparadamente, elas são muito grandes. E depois, então, a Chandogya Upanishad, a gente viu 3 capítulos só, que são os 3 capítulos principais, capítulos 6, 7 e 8. E a gente levou 2 anos exatos, só nessas 3, quer dizer, dos 6 anos que a gente já estudou 9 Upanishads, 1/3 foi só na Chandogya, imagina, né? Realmente a Chandogya é grande. E a gente não estudou ela inteira, porque o capítulo 1 ao capítulo 5 eram só upasanas, só meditações, que a gente não costuma estudar na nossa tradição. Então, a gente estudou o assunto principal, no capítulo 6, 7 e 8. Brihadaranyaka tem um tamanho semelhante à Chandogya. Só que diferente da Chandogya, que tem 5 capítulos que a gente não costuma estudar, a Brihadaranyaka tem 6 capítulos, todos eles com conteúdos. Ou seja, vai ser uma Upanishad longa, mais longa que Chandogya. Eu prevejo aí uns bons 3 anos de Brihadaranyaka Upanishad. É muito tempo. E por isso, quando a gente for estudar, eu tenho que pensar bem o que a gente vai fazer. Né? Geralmente, a Brihadaranyaka se estuda só um trechinho. Muitas vezes, só um trechinho. Só um capítulo, eventualmente. Às vezes, nem isso. Alguns versos. Né? Uns versos selecionados. Aí fica muito rapidinho. É o principal. A gente pode fazer isso. Né? Mas eu não queria. Eu queria realmente aproveitar para ver toda a Upanishad. Quem sabe? Né? Ainda estou decidindo o que eu vou fazer. Mas, a princípio, o que eu vou fazer vai ser dividir em capítulos, como a gente fez na Chandogya Upanishad, e a gente vai estudando capítulo por capítulo. Né? E cada capítulo é um curso, porque cada capítulo ele também tem um ensinamento único ali. Dá para estudar um capítulo só e já é suficiente da Brihadaranyaka, como a gente fez com a Chandogya. Mas eu achei melhor que, independente do que fosse, entre Chandogya e Brihadaranyaka, achei melhor colocar uma Kaivalya Upanishad no meio. Kaivalya Upanishad não aparece nessa lista das 10 principais. Né? Então, por que você apresentou a lista das 10 principais se Kaivalya Upanishad não está ali? A gente vai estudar Kaivalya Upanishad para a gente entender onde é que a gente está no contexto das Upanishads. Né? Por que essas 10 são as consideradas as principais? Não é porque elas são melhores do que outras. É porque elas foram comentadas por Sri Shankara, que é um mestre grandioso da nossa tradição. Ele deixou comentários detalhados. Sri Shankara viveu no século VIII, acredita-se, né? Não tenho certeza, mas a princípio ele viveu no século VIII. E ele foi muito importante, ele deixou um legado incrível de comentários, de textos. E ele deixou então Bhashyam, os comentários nessas 10 Upanishads, não só Bhagavad Gita também, Brahma Sutra.
Mas essas 10 Upanishads, porque tem os comentários detalhados de Sri Shankara, elas são consideradas as 10 principais, porque elas são muito bem estudadas por conta desses comentários. Tá? É por isso. Tá? Tem outras Upanishads que Sri Shankara não comentou, mas que são Upanishads grandiosas também. Algumas a gente não estuda na nossa tradição, outras a gente estuda. Kaivalya Upanishad é uma que não foi comentada por Sri Shankara, mas ela costuma ser estudada na nossa linhagem tradicional. Por isso, então, depois da Brihadaranyaka, a minha ideia era estudar a Kaivalya. Eu só inverti a ordem. Tá? Para poder ficar, então, esse curso mais curto no meio entre dois gigantes, Chandogya e Brihadaranyaka. Essa é que é a ideia. Então, então o que é a Kaivalya Upanishad? O que a Kaivalya Upanishad ensina? E quando a gente tem essa pergunta, esse tipo de pergunta, eu sempre lembro da Glória Di, minha mestra. O que ela sempre diz? Ela sempre conta essa história. Sempre perguntam para ela um texto novo de Vedanta. Vamos começar um texto novo agora aqui. Que legal. Qual é o tema? O que ela responde? O tema é Vedanta. É evidente que o tema é Vedanta. O que você queria? Vai estudar o quê? Vai estudar matemática? Vai estudar o quê? Leis comerciais? Não, vai estudar Vedanta. É isso que vai estudar. Então, eu sei que é Vedanta, mas qual é a peculiaridade? É evidente que a Glória Di sabe qual é a pergunta. Né? As pessoas querem saber o que esse texto tem de peculiar em relação aos outros textos. Mas ela sempre responde assim e brinca dessa maneira para poder lembrar a gente que o tema é sempre o mesmo. Não existe outro tema. Não tem outra coisa que a gente faz aqui. A gente estuda Vedanta. Ponto. Mesmo quando a gente aborda algum outro tema, a gente aborda um outro tema conectado a Vedanta, porque vai dar suporte ao ensino de Vedanta. Então não tem jeito. Quando a gente fala de meditação, é meditação para nos ajudar no estudo de Vedanta. Quando a gente fala sobre puja, ritual, vai começar amanhã um curso de puja, é para apontar o quê? É para apontar em última instância Vedanta. A gente não vai estudar Vedanta no curso de puja, mas a disciplina vai servir para nos capacitar a estudar Vedanta depois. Não tem jeito, é isso que a gente faz aqui. Simbolismo, tudo para poder refletir o ensinamento de Vedanta. São disciplinas auxiliares. E quando o tema, o curso regular, é o curso regular de Vedanta, é a turma de Vedanta, aí mesmo não tem outro tema, não tem nem o que dizer. É Vedanta e ponto final. É evidente que a gente quer saber as peculiaridades. Mas para a gente poder abordar as peculiaridades da Kaivalya, o que a Kaivalya tem de diferente em relação às outras Upanishads? Primeiro, a gente tem que entender que ela é uma Upanishad e, portanto, o tema dela é Vedanta. E a gente tem que lembrar o que é Vedanta. É evidente que quem já está estudando Vedanta há bastante tempo, especialmente na turma de quinta-feira, a pessoa já sabe, está careca de saber o que é Vedanta. Ninguém está careca de saber o que é Vedanta. Nunca é demais a gente ver o que é Vedanta. Quem está começando pode ver o que é Vedanta, é importante. Quem já está há mais tempo, vê de novo, porque é sempre importante lembrar. Tá? Então, lembrando de novo que não é um curso sequencial. Não é, esse curso da Kaivalya não é para quem estudou as outras 9 Upanishads nos últimos 6 anos. Não precisa. A pessoa, mas eu estou entrando agora na turma. Tudo bem, você é capaz de entender Kaivalya Upanishad, não tem problema nenhum. Né? Então é evidente, toda a introdução de toda a Upanishad, na verdade, todo o texto, a gente vai ter que trazer o que é Vedanta, qual é o objetivo. E aí cada um vai trazer de uma maneira diferente, mas é importante falar. Então, Vedanta é Vedanam antaha iti Vedantaha. O que é Vedanta? Vedanta é aquilo que se encontra no fim dos Vedas. Antaha é fim, Vedanam, dos Vedas. Aquilo que está no final dos Vedas é chamado Vedanta. Se Vedanta está no final dos Vedas, bom, então é porque tem alguma coisa no início e no meio dos Vedas. O que é que tem lá no início e no meio? Não é o nosso tema, mas é importante saber, até para a gente poder entender por que Vedanta está no fim. Então, o que é que está no início e no meio dos Vedas? Na verdade, o que está no início e no meio é a maior parte dos Vedas. E o que ele vai falar, essa parte que é gigante, a maior parte dos Vedas? Vão tratar sobre as ações.
por isso que é chamado Karma Kanda. Karma Kanda Karma Kanda, a parte que fala sobre ações, né? Karma aqui é ação. Quer dizer, karma sempre é ação, né? Mas no popular, karma é o resultado dela, né? A gente vai ver isso daqui a pouco. Então, Karma Kanda é a parte que trata sobre as ações. Que tipo de ações Karma Kanda vai falar, vai abordar? Kaika Karma, Vatika Karma, Manasa Karma. As ações que são físicas, verbais e mentais. O que são as ações físicas? Você está falando no contexto védico. Dentro do contexto védico, todas as ações só podem ser desses 3 tipos. Assim é considerado, né? Mas dentro do contexto védico, Karma Kanda vai falar sobre 3 tipos de ações. O que são as ações físicas de Karma Kanda? Vão ser os diversos rituais védicos, né? Nos Vedas, os rituais são rituais de fogo. Tem milhares, inúmeros rituais diferentes de fogo. Por que é um ritual? Por que é uma ação física? Porque você está usando o seu corpo para fazer, né? Você está ali oferecendo, e aí você se mexe, aí pega não sei o que e oferece fisicamente as coisas no fogo. Então isso é Kaika Karma, uma ação física. Vatika Karma é uma ação verbal. O que é a ação verbal dentro de Karma Kanda? É a repetição dos mantras, japa, os cantos védicos, né? Então o canto do Rudram, Durga Suktam, Medha Suktam, cantos enormes védicos, em sânscrito, a gente canta. E outros, né? Fazer japa, a repetição de um mantra é considerado uma ação oral, se você fizer em voz alta. E o que é manasa karma, ações mentais? São aqueles rituais e aqueles cantos que são feitos de forma mental, quando você faz mentalmente, e as práticas meditativas, né? Tudo aquilo que você faz mentalmente, as disciplinas que você faz mentalmente, são consideradas meditações, porque você está fazendo só com a mente. Se você está fazendo ações só com a mente ali, você está meditando naquele tema. E isso é uma ação mental. Tá? Certo? Muitas meditações diferentes, muitos cantos diferentes, muitos rituais diferentes. Por isso que fica enorme. E todas essas ações que são descritas dentro dessa parte dos Vedas, Karma Kanda, todas essas ações que são ensinadas vão ter os mais variados objetivos que você possa imaginar. E vários, a gente pode imaginar muitos objetivos. Eles vão ter objetivos específicos. O que significa que essas ações todas vão ter karma pala, vão ter um resultado. Palam, pala é o resultado, é o fruto. Karma da ação. Então, karma pala, o resultado da ação. Qualquer ação que a gente faz vai ter resultados. E é por isso que a gente faz. Né? Se for fazer uma ação que não vai ter um resultado, para que você está fazendo? A gente faz ações porque tem um resultado envolvido. É um processo que vai me produzir alguma coisa, vai me levar a algum lugar. Então, karma pala. Todo karma, toda ação, vai ter karma pala, resultados. Tá? E os Vedas vão ensinar que esses resultados, vai ficar pequeno o quadro, já estou vendo. Esses resultados são de 2 tipos. Posso apagar esses 3 aqui? Vou apagar, tá? Só porque afinal vai ficar muito apertado.
Tá? Simplifiquei a vida, né? 3 tipos de karma são aqueles 3 que a gente viu: físico, verbal e mental, tá? Só para poder ganhar quadro. Eu deveria ter pego outro quadro, talvez, mas tudo bem. Não importa o tipo de karma, vai ter karma pala. E esse karma pala, os Vedas vão dizer que, na verdade, o karma pala, o resultado Pera lá. Então, esses resultados são drishta ou adrishta palas. Conseguem ler? Meio pequenininho, mas dá para ler, né? Drishta e adrishta. O que é drishta e adrishta? Drishta é visível, o resultado visível. O que é o resultado visível? É o resultado que você consegue associar com a ação causadora. Não necessariamente você vai associar, mas é possível. Por que é possível? Porque acontece, é fruto de uma causalidade do próprio mundo natural. Você dá um soco na parede, machuca a mão, karma pala, você deu o soco à ação, o resultado machucou a mão. Isso é muito visível. Tudo bem? Quer dizer, o resultado se manifesta no mundo. Nesse momento, ou daqui a pouco, mas numa cadeia que é visível, né? Que pode ser vista, você pode reconhecer. Enquanto que a drishta é o invisível. O que é o invisível? O invisível é aquilo que você não consegue identificar a correlação. Por quê? Porque o resultado não aparece na mesma vida da ação. É o resultado invisível. Drishtapala é o resultado que se manifesta como fruto feito nessa vida, de ações feitas nessa vida. Enquanto que adrishta é o resultado de ações que foram feitas em outras vidas. Isso é o que a gente costuma chamar de karma de uma maneira geral, de maneira popular. Adrishta, que pode ser agradáveis ou desagradáveis. Tudo bem? Drishta e adrishta. Só que essas ações, sejam drishtas, sejam adrishtas, elas vão se manifestar em 3 categorias possíveis. 3 tipos. Quais são os tipos? Dharma, Artha e Kama. Como é que o resultado das ações se manifesta como Dharma, Artha e Kama? Se manifesta dessa maneira porque isso aqui é o que a gente chama, em outras aulas a gente costuma falar assim, a gente dá um nome de Purushartha. O que é Purushartha? Purushartha são as buscas humanas. Toda busca humana vai estar, a princípio, geralmente a gente fala de 4, mas nesse momento a gente ainda não tem 4. A gente fala basicamente agora de 3. Toda busca humana pode ser reduzida a 3 tipos: Dharma, Artha e Kama. Por que ele é colocado então aqui, eu estou colocando aqui como Karma Palas, como resultados de ações? Porque eles são resultados de ações, são objetivos que a gente busca obter através de ações, ok? Que tipo de objetivos são esses? Que tipo de resultados são esses? Artha é a segurança. Que tipo de segurança? Segurança em todos os níveis, interno ou externo. Segurança física, eu não quero ser agredido. Eu quero me sentir seguro, eu quero ter uma casa para onde eu posso recorrer. Eu quero poder ter uma segurança financeira, uma segurança emocional.
Eu quero poder ter uma segurança em termos de relacionamentos. Eu não quero estar com alguém que vai ficar me agredindo psicologicamente, né, ou me agredindo fisicamente. Não, eu quero me sentir seguro, pertencente. Isso é arta. Essa sensação de uma segurança. A gente busca de várias maneiras. E aí a gente faz ações que nos produzem arta, segurança. Esse é um tipo de karmapala, resultado das ações. Tudo bem? Que outro tem? Kama. Kama, que é o prazer, é o conforto, também em todos os níveis. Uma satisfação e um prazer externo, quer dizer, do meu corpo escutar uma boa música, estar numa temperatura agradável, ir para um lugar interessante, mas também conforto e prazer internos, né? Quer dizer, de alguma maneira, eu poder ter emoções agradáveis. Eu busco isso, né? Eu quero estar satisfeito, eu quero estar agradável, eu quero estar em paz, eu quero estar alegre, eu quero estar animado. Não quero estar triste, isso é muito chato. A gente busca uma satisfação, um prazer e um conforto externo e interno. Calma. E eu vou fazer várias ações para isso. E por fim a gente tem a busca pelo Dharma. Dharma aqui é muito abrangente, esse Dharma. O que é Dharma? Dharma aqui é uma satisfação de algo no futuro, uma preocupação em relação àquilo que vem no futuro. Então, tanto em relação àquilo que eu vou experienciar depois dessa vida, não, se eu fizer ações que não são adequadas, a Drishta Pala, o resultado invisível para outra vida, podem ser negativos, eu não quero. Então eu vou fazer ações adequadas para não produzir um desconforto futuro. Isso entra na busca por Dharma, tá? Porque é o que vai vir na próxima vida. Quer dizer, eu estou usando aqui uma discriminação. Eu não estou agindo simplesmente pelo impulso. Eu estou pensando, eu estou refletindo, e eu estou tentando fazer o melhor possível, pensando no meu futuro. Eu não vou usufruir agora, tudo bem, mas no futuro eu vou usufruir. Então, é uma busca pelo Dharma nesse sentido. Tá? Dharma envolve isso, a busca por uma satisfação futura. E também envolve aquilo que é adequado nessa própria vida, não só o usufruto de alguma coisa em outra vida, mas também aquilo que é adequado nessa vida, como, por exemplo, uma harmonia nos relacionamentos. Eu poderia simplesmente buscar atacar e atropelar os outros. Mas isso não é vantajoso para mim, porque eu vou acabar prejudicando meus relacionamentos, eu não quero. Então, eu quero uma harmonia nos meus relacionamentos. Eu busco um certo bem-estar coletivo, porque se o coletivo estiver em harmonia, eu vou ser beneficiado. Então, eu tenho um valor por isso. Isso é a busca pelo Dharma. Tudo bem? Vou fazer várias ações em busca dessa harmonia ou de um ganho futuro. Vai entrar nessa busca de Dharma. Certo? Então, 3 tipos de ações: física, mental e oral. Verbal, né? Quer dizer, física, verbal e mental. E 3 tipos de karmapala: dharma, artha e kama, tá? Que vão vir a partir de drishta e adrishta. Quer dizer, vão vir como resultados visíveis ou invisíveis, mas sempre nesses 3. Ok? Muito bem. Vou apagar a parte de baixo. Tá? E aí, então, três tipos de ações, 3 tipos de resultados. Só que o problema é qualquer resultado de qualquer ação, vindo de qualquer ação que seja, não importa, ela vai ser sempre dotada de 3 doshas, 3 problemas. Quais são esses problemas? Você vê que está tudo 3, né? Porque os Vedas gostam do número 3, por isso que aparece tanto, né? Aparece muitas vezes 3. 3 doshas, 3 problemas. Quais são os problemas? Primeiro problema, Durkha Mishritatvam. Durkha Mishritatvam é Durkha é uma dor, é um sofrimento. Mishritatvam, toda a ação e, portanto, todo o seu resultado também, sempre vai chegar misturado com Durkha. Sempre vai chegar misturado com algum grau de dor. É inevitável.
seja na hora de adquirir o resultado, o processo de adquirir o resultado, eventualmente envolve alguma dor, não tem jeito. O esforço para manter a conquista, manter aquele resultado presente, o esforço tem uma dor envolvida. E a perda é inevitável. No final das contas, aquele resultado vai chegar no fim. E aí a gente tem uma perda, durca também. Então, não importa o que seja, sempre vai ter um início. E, portanto, sempre vai ter um fim. É assim que é no mundo, não existe outra possibilidade. Tudo, então, vai envolver uma perda. Qualquer coisa que eu conquiste no mundo, sempre vai envolver uma perda. Sempre vai envolver um ganho também. Por pior que seja, sempre tem algum ganho que a gente tira. Mas por melhor que seja, sempre tem uma perda que eu vou ter também. Nunca é um só, ou ganho ou perda. É sempre um mishra. Mishra é uma mistura. Tá sempre aí os dois, ganhos e perdas, ganhos e perdas. Não tem jeito. E isso é um problema. Por quê? Porque quando eu faço a ação, eu quero ganhar ganhando. Eu quero só ganhar. Impossível, você vai ter uma perda envolvida. E isso vai me gerar algum tipo de dor e sofrimento. Sempre. Tudo bem? Quer dizer, no processo todo de aquisição, de manutenção e de perda, sempre vai ter uma dor envolvida. E isso é inevitável. Primeiro defeito. Estão me acompanhando então, né? Boa. Essa aula está com muitos termos em sânscrito, mas não se preocupe com os termos. Né? Já é confuso, esquece os termos. Peguem os conceitos, que é mais importante. Segundo dosha, segundo defeito. Atriptikara tvam. Atripti. Tripti é uma satisfação, é um preenchimento. Triptikara. Triptikara é aquilo que gera uma satisfação, aquilo que gera uma totalidade, uma completude, um preenchimento. Triptikara tvam é o estado de ter essa capacidade de preencher. Aqui a gente tem um defeito. Qual o defeito? Tem esse A aqui atrás, que é uma negativa. Atriptikara tvam, a incapacidade de oferecer um preenchimento, de fazer uma satisfação total. Os resultados das ações nunca conseguem oferecer uma satisfação total. Podem oferecer alguma satisfação, a gente experiencia, mas ela nunca é duradoura, ela não é eterna, ela acaba. Ou porque não era o que eu queria e aí não me traz satisfação, ou porque era mais ou menos o que eu queria, me gera alguma satisfação, ou era exatamente o que eu queria, às vezes é até mais do que eu queria, e aí eu fico muito satisfeito, mas ainda assim, uma hora acaba a satisfação. Por que acaba? Ou porque eu enjoo, normalizo, aí já também agora já não tem mais graça, acabou a novidade, agora eu quero outra coisa, então passa, a satisfação passa. Aí eu quero outra coisa, me vejo envolvido numa outra busca, e de novo, e de novo, e de novo. As coisas perdem o brilho, a gente vai acostumando. E aí, o tempo todo a gente está lá buscando por uma outra coisa, por uma outra coisa, por uma outra coisa. Por quê? Porque nenhum resultado é capaz de trazer uma satisfação plena, total. Esse é o segundo defeito. Certo? E aí a gente tem o terceiro defeito. Bandhakatvam. Bandha é uma prisão. Bandhakatvam, os resultados sempre conduzem a uma dependência cada vez maior deles próprios. Eu começo correndo atrás de uma coisa, achando que vai me fazer feliz. Aí eu vou ser feliz, porque eu consegui aquela coisa, vai ser maravilhoso. Só aí a gente já tem uma dependência. Porque a minha felicidade está dependendo de uma determinada conquista. Isso é um apego, é o que a gente chama de apego. Eu acho que quando eu conseguir, aí eu vou ser feliz e aí acabou. Aí eu vou relaxar, porque acabou, minha busca acabou. Eu vou estar satisfeito. Mas não é o que acontece. É pior. Por quê? Porque quando eu consigo
ao invés da mente se aquietar, relaxar, e aí eu vou ter aquela maravilha de relaxamento, porque agora eu consegui. Não, ela fica durante algum tempo, ela fica satisfeita durante um tempo. Mas o que acontece pouco tempo depois? Novos projetos surgem, é inevitável. Antes eu dependia de um objeto só. Aí o que acontece quando eu conquisto? A conquista desse objeto me produz mais 15. Antes era, não, eu queria só uma casa, comprar uma casa para eu poder ficar tranquilo, não precisar pagar aluguel, que é tão bom. Tá bom, aí você vai lá e compra a casa, uma casa. Agora então eu vou ficar ótimo, que maravilha. Tá, mas agora a casa vai gerar vários novos desejos. Não, vou aproveitar e vou pintar isso aqui. Não, porque isso aqui tá esquisito. O vizinho, eu tenho que reclamar com o vizinho. Essa janela tá uma coisa horrorosa. Quantos desejos não vão aparecendo? Ai, se eu colocasse um móvel aqui, essa parede ia ficar linda. Agora tem que decorar a casa. Um desejo deu origem a milhares de outros. Então, Bandhaka, o resultado das ações, eles me aprisionam. Porque eles me geram uma dependência constante deles. E cada vez maior a dependência. Quanto mais eu consigo, mais coisa eu desejo. E não é só isso. Conseguindo o primeiro, eu também não posso perder o primeiro. Porque senão desanda de vez. Então agora que eu consegui a casa, agora eu quero manter a casa. Mantendo a casa, agora eu quero ampliar a casa. Eu quero decorar a casa. Então, os desejos só replicam. Por quê? Porque esse é o defeito, é o terceiro defeito do resultado das ações. Eles são bandhaka, eles são aprisionantes. A gente fica dependendo cada vez mais deles. E no final das contas, é uma dependência que não resolve. Se resolvesse, estava tudo bem. Porque eles não resolvem, eles me colocam dependendo cada vez mais de outros, e outros, e outros, e não acaba. Certo? 3 tipos de karma, com 3 tipos de resultado, todos com 3 tipos de defeitos. Inevitável. Tá? Tudo bem? Vou apagar aí embaixo. Então, a pergunta óbvia que fica é, bom, mas se as ações têm todos esses defeitos, por que os Vedas oferecem meios para eles? Karma Kanda está repleta de ações, de meios. Então por quê? Se ela é aprisionante, se ela não me satisfaz, por que os Vedas ficam falando então dessas várias ações? Porque primeiro de tudo a ação é inevitável. A gente vai fazer ação, não tem jeito. Tanto a ação quanto o desejo humano que motiva a ação, que impulsiona a ação, é inevitável. Primeiro ponto. E tudo bem. Por que não tem problema? Porque o problema não é desejar e o problema não é agir no mundo. Isso vai acontecer, isso é inevitável. Tá tudo bem. Qual é o problema? O problema é achar que através da ação e dos seus resultados, aí eu vou ser completo e vou ser feliz. Esse é o problema. E a gente já viu que isso não vai acontecer. É impossível. Tem esses 3 doshas, tem esses 3 defeitos. É impossível. Então, a gente precisa entender que as ações elas não vão conduzir a nenhum tipo de resultado que seja ilimitado. Ela só vai produzir resultados limitados. Mas esse entendimento requer uma certa maturidade. Não é qualquer um que vai ter esse entendimento. Para a pessoa poder entender isso, ela precisa de uma certa maturidade. Uma maturidade que vai vir ao longo das experiências da vida. Não tem jeito. Depois de tanto buscar pelos resultados no mundo, aí uma hora a pessoa de repente percebe. Realmente eu já corri atrás de tanta coisa, já consegui tanta coisa, e eu continuo correndo atrás. Por quê? Porque os resultados são todos limitados. E pensando bem, mesmo que eu não tenha todos os resultados do mundo, um resultado a mais ou a menos vai ser limitado. Eu consigo entender que claramente, eu não preciso ter contato com todos os resultados do mundo para entender. Chega uma hora que você entende. Todo o universo vai ser limitado. Todo o resultado vai ser limitado. E aí essa pessoa vai se perguntar, será que existe alguma coisa, alguma busca que seja livre desses doshas, desses problemas, desses defeitos? Se existir alguma coisa que é livre desses defeitos, é isso que eu quero. E isso é uma maturidade. Então, o que vai acontecer? A pessoa que tem clareza, ela vai buscar. Por isso que eventualmente existe livre dos doshas, livre dos defeitos. Mas a pessoa que não tem clareza, para essa pessoa não adianta explicar. Você vai falar sobre isso com ela?
ela não tem nem espaço, ela não vai nem entender. Porque o foco dela está o tempo todo na ação e nos resultados, porque ela acha que o resultado vai resolver. O resultado vai vir completo, vai trazer a completude, vai trazer o ilimitado. Ela nem pensa sobre isso, ela só vai. E se a gente começar a questionar sobre isso, ela ainda vai achar a gente um chato. Para de ficar jogando água no meu mel, me deixa correr atrás. E tem que deixar mesmo. Claro que tem que deixar, você vai ficar perturbando a pessoa? Não. Por isso que os Vedas não falam só sobre o ilimitado. Eles falam sobre o limitado também, ações. O que você quer? Você pode querer muita coisa, o ser humano deseja muita coisa. O potencial humano é enorme. Então tá bom, o que você quer? Tá difícil conseguir? Não tem problema não. Tem vários rituais, vários mantras, várias meditações que você pode fazer para te ajudar a conseguir o que você quer. Desde que respeite o Dharma, desde que você respeite a integridade do outro e a sua própria integridade. Você pode querer o que você quiser, não tem nada de errado. E aqui estão os meios para facilitar a sua busca. Pode ir lá. Talvez você consiga, talvez você não consiga, vamos ver. Mas quanto mais rápido a pessoa corre atrás do que ela quer na vida, isso é saudável, isso não é ruim. Quanto mais rápido ela experiencia os ganhos e perdas, os sucessos e os fracassos, mais rápido ela vai atingir uma maturidade para se questionar e perceber essa limitação é inevitável nessas ações, nos seus resultados. Será que existe algo ilimitado? É essa maturidade que os Vedas querem que a gente tenha. E no momento que a gente tem essa maturidade, aí a gente tem o quarto Purushartha, a quarta busca humana, que eu não tinha colocado antes porque não fazia sentido ainda. Moksha Purushartha. O que é Moksha Purushartha? Moksha Purushartha é a busca pela liberação. O que eu busco é uma liberdade. A liberdade em relação aos resultados das ações. Eu quero a liberação em relação ao estado de sofrimento. Eu não quero ser um sofredor. Eu não quero ser limitado nem dependente. Eu quero ser livre. Isso é o que eu quero. O que pode me trazer isso que é livre de sofrimento, livre de limitação, livre de apego, livre de dependência? É isso que eu quero? Então, os Vedas vão apontar para essa pessoa, os Vedas vão apontar um meio para poder alcançar. E o que é esse meio para poder adquirir esse ilimitado? Esse meio é o que a gente chama de Vedanta. Aquilo que está no final dos Vedas. Que está no final dos Vedas por quê? Lógico, antes de Vedanta tem o quê? Tem toda a parte das ações, que preparam você até a maturidade necessária para poder buscar a segunda parte, que é a parte final, Vedanta. Essa parte também recebe o nome de Jnana Kanda. Jnana Kanda é a parte que trata do conhecimento, que também é chamada Upanishad. Então, 3 nomes: Vedanta, Jnana Kanda, Upanishad. Vedanta, então, ela vai oferecer o que as ações não são capazes de oferecer. Esse é que é o ponto. Por isso que ela está ali. E como é que ela faz isso? Não é através da ação, claro, porque ela oferece o que a ação não consegue oferecer. Ela oferece o que a ação não consegue oferecer porque Vedanta oferece através do conhecimento, jnana, a visão daquilo que eu busco ser, que é livre de dependência, livre de sofrimento, livre de limitação. Vedanta vai apontar que já é a minha própria natureza, eu não tenho que buscar me tornar. Eu já sou, mas eu não sei. Então é através de um conhecimento. Tudo bem? Esse ser completo, ilimitado, que eu busco me tornar, Vedanta vai dizer, Kaivalya Upanishad vai dizer, Tatvam eva tat. Aquele é você, somente. E você é somente aquele. Ponto. Esse é o ensinamento. Você é aquele livre de limitação. Só isso.
Esse ensinamento, então, vai oferecer o autoconhecimento. É isso que é chamado autoconhecimento. Porque ele não vai apontar para um conhecimento de algo que é diferente de você, pelo contrário, ele vai apontar o conhecimento sobre a minha própria natureza, a natureza do eu, como um espelho que vai refletir a minha própria imagem, e aí me permite ver. O espelho permite ver aquele que vê. Eu não estou vendo algo diferente de mim. Eu estou reconhecendo a minha própria natureza. Por isso que Vedanta é comparado a um espelho. Tá. Tudo bem até aí? O Upanishad vai traduzir essa visão, né? Esse que é o significado de Upanishad. A gente pode separar em 3 partes. Ficou meio esquisito. Vocês conseguem ver? Upanishad. Só que essa sad vai ficar shad por regras gramaticais, quando junta esses 2 prefixos. Sad é a raiz. Upa e ni são 2 prefixos que são colocados. Aí fica Upanishad. O que é upa? Quer dizer, vamos começar por sad. O que é sad ou shad? Shad significa desgastar, dissolver, eliminar. Enquanto que upa é aquilo que está mais perto de você. O que está mais perto de mim? O microfone está perto de mim. Mas mais perto que o microfone, o que tem? Tem a minha roupa. A minha roupa está mais perto de mim. E mais perto da roupa? O meu corpo está mais perto de mim. E mais perto do que o meu corpo? Meus pensamentos estão mais perto de mim? Bom, mas a gente tem um entendimento do que é eu, então. Porque o corpo não é eu? A mente não sou eu? O que é eu? Pois é, esse é que é o ponto. Aquilo que é eu, aquilo que é o âmago, aquilo que é a minha natureza, upa, é o que existe de mais perto de mim, porque sou eu. Isso é upa, seja lá o que for, não importa ainda. Upa sou eu, é a minha natureza, aquilo que é a minha própria natureza. Isso é upa, por isso que é o mais perto. E ni é um prefixo que significa de uma maneira muito específica, de uma maneira muito clara, com todos os detalhes. Então, o que é o Upanishad? Upa, aquilo que está mais perto de você, que sou eu mesmo, a minha própria natureza. Ela é ni, ela se torna conhecida claramente, sem dúvidas e sem confusões. Upani. E ao mesmo tempo, então, nesse momento em que eu conheço a minha própria natureza claramente, Upani Sad. Esse conhecimento de mim mesmo dissolve. O que ele vai dissolver? Ele vai dissolver a ignorância sobre mim mesmo. Upanishad. E dissolvendo a ignorância, ela vai também dissolver o sofrimento que está associado a essa ignorância, a essa confusão sobre mim mesmo. Isso é o Upanishad. O autoconhecimento que elimina a ignorância e o sofrimento. Ok? Isso é que é o tema principal de Vedanta. É só isso. Isso é Vedanta. Esse conhecimento, esse tema, conduz a moksha, a liberação do estado de sofrimento, porque me revela como já sendo livre. Isso é o que a gente chama... Vou apagar aqui. A gente dá um nome de Tatparya. Tatparya é o tema, é aquilo que é o fio condutor, do início ao fim do texto. Aquilo está sendo transmitido, essa visão está sendo transmitida. Isso é o principal, Tatparya. É aquilo que não se perde, ele pode falar de várias coisas, mas ele volta. Tudo está relacionado a uma coisa, que é o que a gente quer entender. Esse é o tema principal. O que é a mensagem que se quer passar? A mensagem que se quer passar é que eu já sou livre de limitação, eu sou completo. Ok? Então, o Tatparya é o fato de que eu já sou livre da limitação, eu já me encontro além da limitação. Como é que isso é possível se a minha experiência é de limitação? A minha experiência é de dor, é de sofrimento. Como é que é possível? Ao meu redor eu vejo inúmeras coisas diferentes de mim.
coisas que eu gosto, coisas que eu não gosto. E aí o que acontece? Eu passo a vida inteira tentando me aproximar daquilo que eu gosto e tentando me afastar daquilo que eu não gosto. Essa é a luta constante da vida das pessoas. Está o tempo todo lutando para isso, através de várias ações. A presença disso tudo que é diferente de mim, as Upanishads vão dizer, o Brihadaranyaka Upanishad, especificamente, a gente não vai ver agora, só depois, mas a Brihadaranyaka Upanishad diz Dvitiyat Vaibhayam Bhavati. Dvitiyat é a dualidade. Vaibhayam Bhavati. A partir dessa dualidade, a partir da presença de um outro, de um segundo, Bhayam Bhavati, surge o medo. O medo nasce na presença de um segundo diferente de mim. E esse é que é o ponto. Por que aquilo que é diferente de mim, aquilo que não sou eu, produz medo? Porque o que é diferente de mim, ou vão ser coisas queridas por mim, ou vão ser coisas detestadas por mim. Tudo bem, a gente pode até colocar um neutro no meio do caminho, mas não importa. A gente pode dividir basicamente em coisas desejadas e indesejáveis, queridas ou detestadas. E ambas as coisas diferentes de mim, queridas ou detestadas, elas vão produzir medo. Por que elas vão produzir medo? Medo da ausência se ela for querida. Medo de não conseguir. Medo de perder. Medo de não conseguir manter. Medo. Só aí, já temos aí o medo nascendo dessa dualidade. Aquilo que eu gosto me produz medo. E medo, quer dizer, medo da ausência. E aquilo que eu detesto produz medo também. Como? Medo da presença. Quando é alguma coisa que é perigosa, quando é alguma coisa que é danosa, alguma coisa que me produz algum tipo de sofrimento, de angústia. Eu não gosto. Então, eu tenho medo da presença daquilo. Eu não quero. Então, tanto aquilo que eu gosto quanto aquilo que eu não gosto envolvem um apego. Apego à presença do que eu gosto e apego à ausência do que eu não gosto. Por quê? Porque eu só vou ser feliz na presença do que eu gosto e na ausência do que eu não gosto. Esse é o ponto. Então, diante da presença e da ausência daquilo que é diferente de mim, eu me deparo com a minha própria limitação, com a minha dependência e com o meu sofrimento. Tudo bem? Quer dizer, são os 3 doshas associados aos resultados. Eu vejo em mim mesmo, é evidente, porque eu me vejo como limitado, dependente e em sofrimento constante, que é o que eu não quero. Então, se a dualidade, né, ter um segundo diferente de mim, produz medo, o que é capaz de me levar para além desses defeitos, para além do medo? Se Dvitiya produz medo, o que vai eliminar medo só pode ser Advitiya. O que é Advitiya? Advitiya isso aqui é um V. Dvitiya, dualidade. Advitiya, a não dualidade. É a única possibilidade. Toda dualidade resulta em medo. A não dualidade é o que me leva para além do medo. E isso é a visão de Vedanta, Advitiyam, a não dualidade. O que Vedanta vai dizer? A minha natureza, eu não sou o corpo, eu não sou a mente, que são limitados. Diante do qual existe um segundo. Diante do meu corpo tem um outro corpo, tem um outro objeto, tem a pedra, tem o sol, tem a lua. Diante do meu corpo tem vários. Diante da minha mente tem vários. O que Vedanta vai apontar? Eu não sou nem o corpo nem a mente. Tudo que eu vejo no mundo, os objetos, as pessoas, tudo, né? Até Ishvara, o divino. O que Vedanta vai dizer? O Vedanta vai dizer que se eu não sou o corpo, se eu não sou a mente, quem eu sou? Vedanta vai apontar, eu sou pura consciência livre de limitação. Livre de limitação significa dizer, Advitiya, não tem um segundo.
Você não pode colocar consciência de um lado e alguma outra coisa do outro. É impossível. Consciência não tem limite. Consciência não tem dualidade. Consciência é consciência. Então, Vedanta vai apontar, agora sim, Vedanta vai apontar que todos os objetos do mundo, todos os seres, as pessoas, e mesmo Ishvara, o divino, fundamentalmente são não diferentes de mim. Não tem diferença. São eu mesmo. E se são eu mesmo, cadê o segundo? Não tem o segundo. E, portanto, Advitiyam, através dessa visão de não dualidade, a pessoa se vê livre do medo. O que é esse eu? Esse eu é chamado Atma. Atma significa eu. Para Vedanta não existem vários eus. Eu é usado por todo mundo para apontar para si mesmo, é verdade. A gente aponta eu para o meu corpo, eu para a minha mente. Os corpos e mentes são múltiplos, claro. Mas eu é um só. Não existem dois eus. Eu uso eu para mim, você usa eu para você. Tudo bem. Mas não tem dois eus. Eu é uma palavra que não tem plural. Qual é o plural de eu? O plural de eu é nós. Eu mais você. Eu mais você são dois. Não tem como ter dois eus. Eu só tem um. Eu. Para você o eu é você. Para mim o eu é eu. Mas eu é um único. Vedanta vai apontar que eus não existem. Quando eu digo que eu sou uma pessoa e você é outra, e você diz que você é uma outra pessoa, são duas pessoas. Mas eu não sou a pessoa, você não é a pessoa. Eu sou o Atma. E você é o Atma também. Um único eu, não tem diferença. Esse eu, que é chamado Atma, só tem um. Esse um, Advitiyam, ele é não dual, não tem um segundo. Então, como é que a Upanishad vai dizer? Esse Atma, que é Advitiyam, sem um segundo, ele é Kevalaha. Kevalaha significa ele é único. Só tem ele. Só tem um único Atma. Só tem um único eu. Não tem dois eus. Ele é Kevalam, um único. Kevalaha. Não tem outro. Quando eu conheço esse eu, que é Kevalaha, que é um único, aí esse conhecimento é chamado Kaivalya, o conhecimento referente àquele que é único. Conhecimento daquela unidade, que é a minha natureza. Isso é o conhecimento, que é moksha, a liberação do estado de sofrimento. Então, Kevalaha sou eu, é a minha natureza, única. Eu sou essa unidade, diante do qual não existe segundo. Esse sou eu. E o conhecimento sobre essa natureza única, que sou eu, Kaivalya, é chamado Kaivalya. O conhecimento e o resultado desse conhecimento que é moksha, a liberação do estado de sofrimento. Certo? Então, Kaivalya Upanishad, qual é o Tatparya, o tema principal ali, essa mensagem que a Kaivalya Upanishad quer transmitir? É evidente. Kaivalya é o conhecimento sobre a unidade do eu, que manifesta moksha, a liberação do estado de sofrimento, que é Vedanta, é evidente. Tatparya, qual é o tema da Kaivalya Upanishad? Vedanta. Mas a gente tem que entender o que significa Vedanta. Kaivalya é o autoconhecimento. Por que a Kaivalya Upanishad, lá no final do texto, vai utilizar esse termo Kaivalya para falar sobre isso? A Upanishad então é chamada Kaivalya Upanishad. Tudo bem? É só por isso que ela é chamada Kaivalya. Mas se você entende o que é Kaivalya, fica muito claro qual é o tema. Kaivalya Upanishad. É uma redundância, na verdade. Porque Kaivalya e Upanishad é a mesma coisa, são sinônimos. Né? Kaivalya Upanishad, então, é o nome desse texto, que fala sobre Kaivalya, que é o Upanishad. Tudo bem? Esse texto ele se encontra no Atharva Veda, né? Todas as Upanishads vão estar dentro de um dos 4 Vedas. Kaivalya Upanishad está no Atharva Veda, né? Como a Prashna Upanishad,
Mundaka Upanishad e Mandukya. Essas são as 3 Upanishads, das 10, né, que são do Atharva Veda. Kaivalya também se encontra no Atharva Veda. E no que ela consiste? Na verdade é um texto curto, são 25 mantras só, ou versos, né? Os versos dos Vedas são chamados mantras, então são 25 só. E consiste num diálogo entre um guru, né, um professor, que é Brahma, o criador, que vai ensinar para o seu discípulo, Urishi Ashvalayana. Urishi Ashvalayana vai chegar para Brahma e vai pedir, por favor, eu me coloco como seu discípulo, por favor, me ensine o Upanishad, me dê o autoconhecimento. E aí Brahma então ensina ele. Primeiro ele vai ensinar sobre sadhana, as disciplinas, as várias disciplinas que conduzem ao autoconhecimento, que é muito interessante. E depois vai ensinar o ensinamento em si, o ensinamento de Vedanta, que é o coração da Upanishad. A Kaivalya é muito interessante porque quando ela fala sobre sadhana, primeiro que ela é muito contemplativa, né? Ela é uma Upanishad bastante contemplativa. Mas quando ela fala sobre sadhana, ela vai abordar diretamente a prática meditativa. E isso é uma coisa rara. As Upanishads geralmente não ficam abordando muito, né, a prática meditativa. Como é que você faz para meditar? E aqui não. A Kaivalya vai mencionar, brevemente, mas ela vai mencionar tipos de meditação que você pode fazer, meditações que preparam a sua mente, até chegar na meditação, a contemplação na natureza do eu, que faz parte do ensinamento de Vedanta. Então, é interessante a Kaivalya Upanishad trazer esse tema que as Upanishads, no geral, não costumam trazer. Né? Outros textos trazem, a Gita traz, né? Mas as Upanishads não se preocupam muito com isso. A Kaivalya se preocupa. Tá? E, além disso, como eu falei, né, ela é bastante contemplativa, então ela traz algumas imagens para a gente poder trazer na nossa prática meditativa, para a gente poder contemplar a natureza do eu de várias maneiras. Em especial, ela vai ensinar comparando, fazendo uma comparação entre o mundo que a gente experiencia e a natureza do sonho. E isso é muito interessante. Né? O sonho, que afinal de contas parece tão real quando a gente está dormindo e sonhando com ele, mas quando a gente acorda a gente vê que, mitiá, era aparente, não era muito real. Tinha uma realidade, mas é uma realidade aparente. Pois é, a Upanishad vai ensinar que o mundo inteiro ele tem uma realidade, não é falso. Mas, mitiá, é como um sonho. Como um sonho significa dizer, ele não tem uma realidade absoluta. Existe uma realidade ainda maior que você está ignorando. Que realidade é essa? Kaivalya, aquela realidade única que é a sua natureza. Você está deixando de ver, por isso que você sofre. Porque você está olhando para esse mundo como se fosse muito real. Esse mundo é caracterizado por Dvitiya, pela dualidade. Não tem jeito. Na dualidade só existe medo. Reconhecendo a Dvitiyam, a não dualidade, por detrás da dualidade, agora eu posso usufruir dessa dualidade sem medo. Por quê? Porque eu neutralizei ela. Eu reconheço que, Valaha, eu sou único. Eu sou esse que está permeando o universo inteiro e, portanto, não existe motivo real para medos. Eu posso viver a vida agora livre de limitação, livre de sofrimento, livre de dependência. Moksha. Isso é Kaivalya. Esse é o objetivo último. Tudo bem? Muito bem. Nosso curso, então, como nas outras aulas, como nos outros cursos, nas outras turmas de Vedanta, a gente vai sempre fazer o estudo de alguns versos, vai andando os versos, né, do sânscrito para o português, a gente vai caminhando, vai explicando. E no final da aula a gente tem um tempo para fazer uma prática meditativa, né? Então é bom, é importante. E no final do curso, aí sim a gente vai fazer uma revisão geral do texto, como a gente sempre tem feito, e também se abre também para perguntas. No final de toda a aula sempre abre para perguntas, né? Mas no final do curso a gente faz também essa última aula com perguntas para finalizar o curso, tá? Certo? Então é isso. Paramos por aqui hoje e serão todos muito bem-vindos, quem quiser se juntar a nós. Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Shanti 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 Harihi Shri Gurubhyo Namaha Harihi